Olá, alunos, tudo bem? Esta é a 7ª e última aula da disciplina de Google AdWords. Na aula de hoje, eu vou falar sobre métricas e conversões. Vou falar sobre extração e análise de dados também. Então, hoje, chegando no final desse curso, nós vamos falar exatamente sobre a última parte de uma campanha de Google AdWords depois que você gerencia e coloca ela já para rodar e você já está obtendo alguns cliques, obtendo seus resultados. Então, eu vou falar realmente sobre a parte onde você vai começar a fazer suas análises, vai começar ali a puxar algumas informações ou começar a cruzar alguns dados para saber o que está performando melhor, o que está tendo um melhor desempenho, né? E aí, em todos os níveis, tá? Nível de palavra-chave, nível de anúncios, enfim, nível de campanha, tudo que você precisa analisar para saber se sua campanha está realmente tendo um bom desempenho, está retornando aquilo que você quer, aquilo que você precisa, tá? E também se você está realmente tendo um lucro bacana com a sua campanha, que é o que a gente espera, né? Então, eu vou ensinar aqui a você analisar os dados na própria ferramenta do Google AdWords, tá? Fazendo todos ali os filtros, como que você pode realmente olhar esses dados, em que níveis e como que você pode fazer alguns segmentos, alguns filtros, tá? E também a extração, a forma de extrair esses dados, se você quiser extrair aí por um arquivo em Excel e talvez montar um outro relatório, enfim, talvez um outro PowerPoint, às vezes você quer fazer uma apresentação em PowerPoint, né, quer montar lá alguns gráficos, apresentar esse relatório para outras pessoas, para a sua equipe, enfim, dessa forma, ok? Então vamos lá, eu vou acessar aqui o Google AdWords, tá? Na nossa interface. Eu estou acessando aqui uma outra conta, não é aquela conta que a gente usou lá atrás para criar aquela nossa campanha simulada lá que a gente fez, vocês lembram? De tablets, celulares, enfim. Eu estou usando uma conta real, que já ela tá pausada, já tem algum tempo, mas ela é uma conta que tem alguns dados, por isso que é bacana de eu usá-la, porque vocês vão ver números e é uma campanha do próprio Qualificar em Multinível, tá? Então, vocês vão ter uma ideia aqui de como que faz. Vamos lá? Então, vamos lá. Depois que abriu a campanha, vocês lembram bem da interface, né? A gente tem aqui todas essas abinhas, né? Com campanha, grupo de anúncios, configurações, anúncios, palavra-chave e tudo mais. Então, se você quiser pegar números, dados com relação à campanha, obviamente você vai clicar aqui no nível de campanha, tá? Pode aqui selecionar o período que você quer, então personalizar o seu período, né? Eu posso selecionar, por exemplo, eu estou colocando aqui de 1/1 de 2012 a 1/3 de 2012. Estou pegando dados de lá de trás, tá? Posso escolher aqui, por exemplo, só os dados de hoje, só os dados de ontem, essa semana de segunda até hoje, enfim, tá? De várias formas. E aí, ok. Então, quando você está aqui no nível de campanha, você vai baixar um pouquinho aqui e vai ver, elas estão mais apagadinhas aqui porque elas estão pausadas, né? Se elas não tivessem pausado, elas estariam um pouquinho mais escuras, tá? Mas ok, eu estou vendo aqui quais são as minhas campanhas, né? Por exemplo, aqui branding, produtos, enfim. E os dados aqui dessas campanhas. Então lembram lá que a gente tem cliques, impressões, CTR, CPC médio, posição, enfim. E também tem as conversões, que é um tema que eu vou falar hoje também um pouco mais para frente, tá? Aqui você já tem todas essas informações, nessa linha aqui. Então cada campanha, todas as informações em colunas. Tá? Aí é legal você poder comparar as informações. De que forma? Então, por exemplo, se eu quero saber qual das minhas campanhas teve o melhor CTR, o que eu faço? Eu venho aqui em CTR, né, no topo da coluna, aqui, né, no nome, e clico em CTR. O que ele vai fazer? Ele vai classificar essas informações do maior para o menor. Tá vendo aqui a flechinha para baixo. E aí ele me trouxe a melhor campanha em CTR, que é 3.32, a segunda que foi 2.3, enfim. Lembrando que aqui é a campanha, esse CTR está atrelado a tudo que está abaixo dessa campanha. Então, todos os grupos de anúncios, todos os anúncios e todas as palavras-chave. Então, é uma média de todos esses anúncios que estão dentro da sua campanha, de todas essas informações que estão lá, tá? E aí o mesmo vale para as demais informações. Então, CPC médio, por exemplo,
aqui. Estou vendo que o maior CPC médio foi aqui de 81 centavos da campanha logística, tá? Então, provavelmente lá curso sobre logística. A gente sabe que foi o maior CPC médio. E aí você começa a cruzar, né, essas informações. O que teve maior CPC médio? Mas teve um CTR bom, teve um retorno legal, não gerou nenhuma conversão, poxa, então não foi tão bom assim. Enfim, você começa a fazer essa análise, tá? Então, vamos lá agora mudar aqui para grupo de anúncios. Da mesma forma, tá? Você vai ver que tem essa linha aqui gráfica que ela vai mostrando no período do tempo, né? E aí é legal que você, poxa, olha só, isso aqui teve um pico aqui, né? Teve um aumento repentino. Eu posso passar o mouse aqui e ver qual foi o dia e qual foi a quantidade de cliques, por exemplo, tá? Se eu quiser, vou baixar aqui um pouquinho para a gente ver aqui os grupos de anúncios, conhecimentos bancários, aulas de inglês, que é a mesma coisa. Aqui ele vai me informar que a campanha está pausada. Tem as mesmas informações aqui também, ó. Aqui está classificado por cliques, então, ó, a maior campanha de cliques foi essa, com 2.222 cliques. Ele sempre tem essa linha aqui, ó, antes, que é a linha totalizadora, né? Ele vai totalizar todas as informações, lembrando que é dentro desse período, tá? Nunca esqueçam, porque é importante você estar sempre lembrando, se eu estou analisando esse período, tudo que eu estiver mexendo aqui é deste período, tá? Às vezes as pessoas olham equivocadamente e pensam, nossa, tá muito baixo, mas esqueceu que fez um filtro menor lá no período, ou tá muito alto, esqueceu que fez um filtro um pouco maior no período, tá? Então, voltando aqui, ó, por exemplo, aqui o total de conversões que eu tive nesse período foram 56 conversões, tá? Sendo que tive uma taxa de conversão de 0,44%. Então, deixa eu mostrar agora aqui o que nós temos de interações aqui em cima, tá? Vocês viram que em cada nível, deixa eu colocar no nível de anúncios, que eu acho que é mais legal de mostrar aqui, mas vocês viram que todas essas, cada uma delas, né, cada uma das abinhas, eu tenho esses filtros, essas caixinhas aqui. O que eu posso fazer? Aqui eu posso, primeiro, pedir para mostrar tudo exceto anúncios excluídos, ou eu posso mostrar todas as atividades, todas as não excluídas. Então, aqui, é o que vai aparecer aqui embaixo para mim e o que vai filtrar também, tá? Posso criar alguns segmentos, segmento de tempo, de conversão. Ele vai quebrar para mim essas informações em outras segmentações. Eu posso filtrar, aí aqui eu crio filtros específicos, tá? Posso filtrar por termos, enfim. Eu posso personalizar as minhas colunas, e aí aqui eu posso acrescentar métricas nessas colunas aqui, ou eu posso tirar, não, tem muita coisa para ver, tá dando um scroll lateral aqui muito grande, eu prefiro uma coisa um pouco mais executiva, um pouco mais resumida. Então eu posso fazer isso aqui também. Aqui para mostrar ou esconder o gráfico, né? Esconder essa linha, tá? Esse aqui eu já vou falar dele, que é para fazer o download, mas eu vou falar antes dos gráficos, tá? Então, o que é legal aqui, né? Eu posso ficar brincando com essas informações. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho uma linha só apenas, é a linha de cliques. Eu posso querer ver, por exemplo, o que faz mais sentido é eu saber também, olhar para cliques sozinhos não me traz muitos insights, não me traz muita informação sobre o negócio. Eu preciso olhar alguma taxa, eu preciso aplicar aqui algum tipo de taxa de conversão ou CTR, né? Que vai me dizer melhor a qualidade daquele clique e por dia, né? Num evolutivo, numa linha do tempo. Então, eu posso selecionar cliques versus, aí eu seleciono aqui outra métrica. Eu tenho aqui a métrica de desempenho, as métricas de desempenho, CTR, CPC médio, e algumas métricas de conversão, tá? Tem funil de pesquisa também, que daí já é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais, alguns cruzamentos que você também pode fazer. Mas eu vou falar aqui dos dois que são os mais básicos, que eu acho que são também os mais importantes e pelo menos os que eu mais uso, tá? Então, eu vou cruzar aqui, por exemplo, com CTR, tá? Então, vamos ver o que acontece. Ó, legal. Então, não adianta nada eu saber aqui qual que é a minha maior quantidade de cliques se eu não sei também se eu tive num universo grande de impressões, né? Então, por exemplo, assim, se eu tive um pico de cliques, mas o pico de impressões também foi, a gente tem que ver se a CTR acompanhou. Se a CTR acompanhou, ou se eu tive uma CTR maior num dia e o número de cliques ficou baixo mesmo assim, quer dizer que a minha qualidade daquele dia não foi tão boa. Então, por isso que a gente cruza essas informações.
Tá? Então vamos olhar aqui e analisar rapidamente, né? Vou fazer uma simulação. Nesse dia, por exemplo, aqui que eu tive 147 cliques, o meu CTR foi de 2,47. Aí a gente vê aqui um dia aqui, ó, 147 para 153 cliques, é quase a mesma coisa. A gente percebe que nesse dia o CTR foi menor, ou seja, eu tive mais impressões nesse dia, provavelmente, por isso o meu CTR foi menor, tá? E aí eu vejo que aqui, ó, se a gente olhar, o CTR ele está meio que numa linha crescente e depois aqui ele meio que estabilizou, porque ele realmente varia muito, tá? Ele fica nessa oscilação. E aqui nessa parte da campanha, nesse período da campanha que é a partir do dia 14 de fevereiro, a gente percebe que teve um aumento grande de cliques e o CTR estabilizou. Isso quer dizer que realmente aqui nesse período houve uma otimização e uma melhoria na qualidade, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, também conversões. Então, ó, os dias que eu tenho mais conversões, melhorias de conversões, posso... e aqui, ó, que é legal, se você quiser analisar semanalmente, eu não quero analisar diariamente, eu troco. Aí ele vai quebrar aqui o gráfico por semanal. Isso também é bacana, porque quando você tem algumas métricas que elas ficam oscilando muito e tem alguns dias que elas estão zeradas, como o caso da conversão, isso acontece mesmo. Aí, ficar no diário, vocês viram ali que ele ficou alguns dias ali, algumas métricas ele zera um pouco, daí alguns dias ele fica nesse sentido. Aí quando a gente traz isso para olhar semanalmente, num período maior, aí fica um pouco melhor de ter algumas análises daquela semana. Se você quiser ter um zoom naquela semana, você filtra só ela e dá uma olhada nela, o que aconteceu, e você cruza com outras informações. Então vamos ver aqui, ó, por semana já ficou um pouco melhor de analisar, né? Já tenho mais volume. Então aqui numa semana, ó, que eu tive, ó, vocês estão vendo que foi bem flat aqui, estava bem nivelado o número de cliques. E aqui conversões. E aí teve, de repente, aqui, numa semana aqui, ó, do dia 16/1, que começou no dia 16/1, tivemos 9 conversões em 895 cliques, que é quase a mesma coisa que o dia anterior de cliques, mas eu tive muito mais conversões. E assim por diante. Tá? E aí que você vê que quando tem um aumento de cliques, teve inclusive até uma queda de conversões, quer dizer, essa semana aqui não foi muito boa. Tá? E aí vai, a gente começa a fazer vários filtros, tá? Começa a brincar aqui com as informações e aí sim você tem essa visibilidade do que está acontecendo na sua campanha, tá? Tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Uma delas é como extrair o relatório, tá? E aí os formatos de extração aqui. E a outra é visualização de históricos e alterações. É bem importante mesmo, porque o que pode acontecer aqui? Se você tiver feito alguma alteração ali, sei lá, semana passada e você esqueceu dessa alteração e de repente você teve um impacto muito grande, você percebeu que suas campanhas elas tiveram uma mudança nas métricas, por exemplo, a taxa de conversão teve um aumento significativo, ou até o CTR, que acho que é muito mais sensível a alterações do CTR, tá? Aí você pode... E você esqueceu, puxa, mas o que será que causou esse aumento de CTR, essa queda de CTR? Você tem um relatório aqui que você pode acessar e visualizar todas as alterações que você fez naquele período. Você seleciona o período e você vai saber quem fez as alterações. No caso, se tiver mais pessoas que acessam sua conta com seus logins, ele aparece ali quem foi a pessoa, o tipo de alteração e qual foi a alteração de fato. Então vamos ver aqui como é que funciona. Então eu clico aqui em visualizar históricos de alteração, tá? E aí eu posso, aqui ó, já vai me abrir. Eu posso continuar vendo aqui as informações também, tá? De CTR e tudo mais, até porque eu quero saber, poxa, onde que foi essa informação que eu estou querendo identificar o que aconteceu? Foi aqui, nesse aumento de cliques. Poxa, isso aqui foi no dia 14 de fevereiro, o que será que aconteceu aqui, né? Então eu começo a procurar aqui, ó, tem uma listagem, ó. Aparece o nome, a data, o usuário, em qual campanha foi a alteração e assim por diante. Então, ó, lá antes do dia 14 de fevereiro eu tive algumas alterações. Eu tive alterações de valor de orçamento. Ó, vocês estão vendo que, ó, que a gente aumentou. Teve alguns aumentos no valor de investimento, de orçamento médio. Então, alguns de 30 para 35, 10 para 20. Aqui caiu, mas aqui já aumentou também de 30 para 50. Ou seja, aqui com o aumento de orçamentos de várias campanhas,
obviamente que se eu tiver busca, tiver procura, tiver interesse dos usuários, eu vou ter um maior número de cliques. E aqui responde por que a partir do dia 14 eu tive um aumento de cliques significativo, porque eu tive aumentos de orçamentos. Então, se eu tivesse esquecido dessas alterações, eu consigo fazer esse log, eu consigo ver essa informação, porque ele vai realmente gravando todas as alterações que você faz na campanha e quem fez. E aí, às vezes, também, se você tiver uma equipe que mexe na campanha, às vezes alguém, sei lá, cometeu algum erro, cometeu alguma falha nas alterações, você pode identificar também, depois ir lá e falar assim, pessoal, tem que tomar cuidado com as alterações, enfim. Aí é com um pouquinho de gestão de equipe, mas isso quando você tem uma equipe trabalhando para você com o Google AdWords, tá? Então, vou voltar aqui para as campanhas. E agora eu vou mostrar como é que faz a extração, tá? É bem simples. A gente vem aqui, então eu seleciono, né, o período, lembrando que vejo qual que é o período, vejo em que nível que eu estou e venho aqui em fazer download das alterações do relatório. Não está aparecendo para mim. Aqui, apareceu. Agora sim. Então ele aparece aqui para mim essa caixinha, tá? Eu posso dar um nome para o meu arquivo, o nome do relatório, escolher qual é o formato. Então eu posso colocar aqui Excel, CSV, .csv, TSV, XML, PDF. Eu costumo sempre baixar em XLSX, que ele vai vir mais formatadinho já no Excel, já se eu quiser trabalhar essas informações no próprio Excel. Posso adicionar um segmento, e aí é legal eu adicionar, por exemplo, aqui de tempo. Eu gosto de colocar sempre aqui por dia, tá? Eu posso, se eu quiser, programar e enviar os relatórios por e-mail, se eu quiser mandar só para mim, uma vez, aí que eu posso botar a frequência diariamente, enfim. Se eu quiser sempre programar, colocar isso num cronograminha. Ou todos os usuários que acessam essa conta, enfim, não, mas eu não quero nenhum. Então, ok, não quero programar nada. E aí eu clico aqui em criar, tá? E ele vai baixar o relatório, ó, vai aparecer aqui embaixo. E aí você pode clicar aqui direto no arquivo. Vamos ver como é que ele vem para a gente aqui. Ok. Assim, ele chega bem parecido como ele está na interface, mas ele vem como Excel. Todas as informações estão aqui, ó. Vou clicar aqui, criar dados. Vou colocar um autofiltro aqui. E aí eu posso fazer aqueles mesmos filtros que eu estava fazendo lá, eu posso fazer aqui no Excel. Classificar em ordem decrescente, por exemplo. Continuar com a seleção. Não, expandir. Desculpa. Classificar. Aí ele vai classificar, por exemplo, aqui quem teve mais cliques nesse período. Todas as informações estão aqui, tá? Bem simples. Então, vou fechar aqui. Foi mais para vocês verem como que ele traz. Mas é bem tranquilo, se você quiser criar relatório, quiser criar um gráfico legal, quiser criar comparações, e aí, assim, cada um tem seu nível de como saber mexer no Excel, né? Se é mais avançado, se é um pouco mais intermediário, cada um vai montar da forma que achar melhor. Você pode criar um gráfico pizza, porque aqui ele só traz o evolutivo. Se quiser criar ali, por exemplo, quais são as melhores campanhas em share, né? em representatividade, em CTR, sei lá. Aí você começa a fazer suas análises, tá? É isso aí. Então, por fim, pessoal, vamos falar aqui, vocês viram que eu deixei para falar depois da métrica conversão, tá? Que está aqui, conversão, uma por clique. A métrica conversão, ela serve para te dar uma ideia do teu retorno, né? Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você vai gerar um código, criar esse código dentro da interface aqui mesmo, eu já vou ensinar como é que faz, e você vai colocar no seu próprio código HTML do seu site. E aí, se você tiver um webmaster que faz isso, você pode mandar para ele também. E aí você diz assim, poxa, eu tenho, por exemplo, se é um e-commerce, eu tenho uma página de vendas lá, né? E eu tenho um sucesso da venda. Então, por exemplo, o cara comprou, clicou em comprar. Depois que ele clica em comprar, vai abrir uma página lá de obrigado, de agradecimento. Obrigado por ter comprado no meu produto, enfim, e tudo mais, que a gente já conhece. Você pode instalar o código exatamente nessa página. E aí, cada vez que o usuário chegar nessa página, um usuário que veio por Google AdWords, que lá procurou no Google, encontrou um termo que você estava comprando e acessou seu site, foi lá e comprou, esse usuário, quando ele acessar essa página de obrigado por comprar, por fazer uma compra no nosso site, enfim, essa tag que vai estar lá, esse código, ele vai ser disparado e vai mandar uma informação aqui para o Google dizendo em qual palavra-chave que ele buscou, qual anúncio que ele foi impactado, onde ele clicou, enfim, ele vai te dar essas conversões
separadas pelos seus níveis de campanhas, anúncios e tudo mais. O que é bem importante para você também saber o que está tendo o melhor desempenho, o que está te trazendo o maior retorno, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona aqui para você gerar esse código, tá? Você vem aqui em ferramentas e análises, clica aqui em conversões, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui para você. Se você já tiver alguma conversão instalada, ele vai aparecer aqui, ó. No caso dessa campanha já tinha duas, claro, né? Porque nós vimos que tem dados ali de conversões. A gente viu aqui que tem duas já prontas, né? Mas eu vou simular aqui a criação de uma nova. Então eu venho aqui em mais conversões, clico aqui e vou dar o nome da conversão. Sei lá, vamos supor que seja vendas também, né? Então, vendas de produtos, tá? Aí eu posso colocar aqui se é uma página web, se é uma chamada no site. Eu uso sempre a página na web porque vai ser onde eu vou instalar é uma página onde eu vou instalar esse código, tá? Clico em salvar e continuar. Aqui ele vai me pedir algumas informações. Então aqui, por exemplo, qual é a categoria de conversão, eu vou colocar compra e venda. Janela de conversão, normalmente a gente deixa 30 dias, que é o default. E aí, para entender, se caso o usuário aqui, ele entrou no seu site e fez uma conversão, ou ele entrou num dia e só fez uma conversão dentro de um período de antes de 30 dias, ele vai ser contabilizado aqui como uma conversão, tá? Caso ele passe dos 30 dias, ele já não vai mais estar atrelado à sua campanha de Google AdWords. Aqui é um tempo que você acha que o usuário leva, às vezes, para entrar no site, às vezes ele só dá uma namorada ali com o produto, né? Dá uma olhada, enfim, pesquisa. Ele está pesquisando em outros sites também, mas depois ele volta ali, depois de alguns dias, ou no mesmo dia ele volta para o seu site, ele vai ser contabilizado da mesma forma como uma conversão para você, tá? Isso que é legal. Então você pode diminuir esse período ou pode deixar maior. O padrão é 30 dias, tá? Aí aqui, qual que é a linguagem de marcação? Sempre HTML. Se você quiser dar um valor para a conversão, você coloca aqui. Eu costumo não colocar nada, tá? Você pode colocar aqui, se você, no caso, tem uma conversão média em valores, por exemplo, vamos supor que todas as conversões do site têm o mesmo valor, você pode colocar aqui, é mais para fazer depois os seus cálculos de retorno por investimento, o ROI, né? Aí aqui você pode selecionar, adicionar uma notificação de estatísticas do site para o código gerado para a minha página. Isso aqui é mais uma questão do Google mesmo, de deixar essa caixinha aqui visualizada. Eu coloco como não, tá? Enfim, tem algumas opções avançadas aqui também, mas que também não nos interessam, tá? Clica em salvar e continuar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa telinha aqui, já está criado. O que você faz? Você pode dizer assim, outra pessoa faz alteração no seu código. E aí, se você tem um webmaster que faz alterações, né, está dizendo aqui, ou outra pessoa, você clica aqui e manda por e-mail. Você pode pedir para mandar uma cópia também para você. Aí você pode adicionar uma mensagem opcional, dizendo assim, e aí, cara, tudo bom? Não sei quem, né, para quem você está mandando. E aí, webmaster, estou mandando para você aqui o código para você instalar lá na nossa página de conversão e tudo mais. E aqui ele vai o código com instruções de como instalar, o que é mais legal, tá? Aí você pode enviar por e-mail. Mas, na verdade, vamos supor que eu mesmo vou colocar esse código, né? Eu mesmo faço alterações no meu código, só clico aqui e já vai estar aqui. Eu posso clicar, ele vai selecionar toda a página, dou um Ctrl+C e colo lá na minha página. E clico em concluído para aparecer para mim. Já apareceu aqui, ó, vendas de produtos. Já está aqui o meu código de conversão. E aí é isso, a partir daí você já consegue puxar todos os seus dados aqui no seu nível de campanhas. Né? Daí você, lembrando que, só para mostrar aqui novamente, depois de instalado o código, depois que você já começou a ter conversões, você vai ver o resultado, esse resultado, opa, está abrindo aqui ainda. Então, vamos puxar aqui. Você vai ver seus resultados aqui em conversões, né, na sua tabela aqui, ó, conversões uma por clique. É aqui que ele vai abrir. Vamos fazer o filtro aqui da ordem crescente, ó. Então, você faz o filtro, você vai saber quais são as suas campanhas que estão tendo mais conversões. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje termina aqui, onde nós passamos aqui todas as informações com relações a métricas, análises. Aqui acho que vocês já estão preparados para colocar a sua campanha no ar e começar a analisar e já saber o que está
tendo maior desempenho. E aí você vai tomar suas decisões, se você vai continuar com uma palavra-chave ou não, se você vai excluir, se você vai acrescentar outras, se vai mudar o anúncio, às vezes o anúncio não está performando muito bem. É dessa forma que você vai analisar e saber como fazer da melhor forma, como fazer as suas otimizações, tá? Então, essa foi a nossa 7ª e última aula do nosso curso de Google AdWords. Eu fico por aqui e muito obrigado e boas vendas para vocês.